E a partir de agora, nós estamos em contato aqui na Sagres com o professor de Relações Institucionais, Hugo Tomazetti. Professor, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui à Sagres. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os que estão acompanhando o Sistema Sagres de Comunicação. Bom, professor, nós o convidamos para participar do nosso programa em virtude de uma agenda importante que ocorreu hoje, que foi a abertura da Assembleia Geral da ONU, e o presidente da República do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, participou. Já é tradicional o Brasil fazer a abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E vamos conferir um trecho, convido o senhor, professor, a acompanhar um trecho deste discurso do presidente Bolsonaro, para que aí a gente possa analisar um pouco sobre esse tema. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. Este é um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Vamos aqui ouvir mais um trecho. O presidente, ele afirmou que durante o governo dele houve redução do desmatamento e que o futuro do emprego verde está no Brasil. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Este é o presidente da República, Jair Bolsonaro, na abertura lá da Assembleia Geral da ONU. Professor Hugo, então, nós separamos aqui alguns trechos deste discurso do presidente Jair Bolsonaro. Professor, me perdoe a franqueza, mas parece que a realidade não é tão essa assim que o presidente descreve sobre aqui a população brasileira, sobre o cenário nacional especificamente. Na verdade, Samuel, quando eu vejo o discurso do presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas hoje, eu tenho a sensação de que ele está num evento, numa feira de investimentos no sul do Texas. Porque o que ele vende nesse discurso, claro, aqui a gente também tem que pensar na pauta que ele levanta, outra vez a pauta ideológica para agradar os seus seguidores, mas todo esse Brasil que ele pinta, um Brasil rosa, um Brasil que está funcionando, não é o que os brasileiros estão vendo no dia a dia. Quando a gente fala de última parte, falando sobre energias renováveis,
Ninguém falou ali nesse discurso sobre a crise hídrica que o Brasil está passando nesse momento e a possível falta de energia que pode acontecer a qualquer momento por conta de descuidos do governo. O dado da Amazônia é um dado correto, o presidente não mentiu, mas é importante colocar esse dado dentro de um contexto. O desmatamento diminuiu do ano passado para esse, em comparação ao ano passado. Mas dentro do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro é o governo que mais desmatou a Amazônia. Ou seja, essa comparação não vale. Kleber Ferreira, estamos em contato com o professor de Relações Internacionais, Hugo Tomazetti. Kleber, fique à vontade também para a gente analisar aqui em conjunto estes diferentes pontos lá do discurso do presidente da República. E precisamos mesmo levar até a opinião pública esse esclarecimento que o professor Hugo bem traz, né, com as suas reflexões. Então, é o nosso papel cumprir essa função para esclarecer bem a opinião pública. O professor Hugo perguntou para mim assim: Kleber, gostou do discurso? Eu gostei, mas não tive tempo de falar. Peraí, que entrou no ar. Gostei. Eu agora, professor, depois de velho, eu passei a acreditar em conto da Carunchinha, em Alice do País das Maravilhas, essas coisas todas. E aí eu te pergunto, isso funciona em termos de relações internacionais? Isso gera credibilidade ou vai criar mais descrédito ainda quando o discurso for comparado com números, por exemplo? Kleber, quando a gente compara com os números, e se nós estivéssemos na década de 1950, quando a comunicação era dada a partir dos discursos, claro, os discursos são sinais que se emitem para o público exterior, tentando transmitir uma mensagem do governo. Por outro lado, nós temos hoje a mídia internacional, temos os canais de comunicação, temos a opinião pública brasileira, que não deixa essa verdade ficar para trás. O presidente, bem sabendo disso, e esse discurso dele foi um discurso que foi preparado pelo Itamaraty, porque ele volta às linhas um pouco mais moderadas propostas pelo Itamaraty, deixa claro que ele foi ali levar uma verdade que não é transmitida pelos meios de comunicação tradicionais. Óbvio, a verdade que os meios de comunicação tradicionais brasileiros levam o mundo afora e que a imprensa internacional acompanha é o que está acontecendo com o povo brasileiro. Ou seja, para os líderes internacionais, isso está muito claro, inclusive nessas reuniões que acontecem nos corredores da ONU ali em Nova York, o Brasil está completamente de lado. Lembrando a vocês, e para quem está acompanhando o Sistema Sagres, que ontem saiu uma foto do presidente comendo pizza na rua. Aquele pobrezinho presidente que não pode entrar em nenhum prédio em Nova York, porque não tomou a vacina. O único líder dentro dos países do G20 que declaradamente não tomou a vacina. E os encontros bilaterais também ficaram completamente relegados ao segundo plano. Ontem, inclusive, eu fiz uma brincadeira na internet, Kleber, perguntando qual foi o esforço que a diplomacia brasileira fez para conseguir um encontro de Jair Bolsonaro com Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido. Porque, querendo ou não, tudo isso reflete naquilo que o Brasil está, como o Brasil está sendo visto. E esse discurso não vai mudar nada. Esse discurso agrada a base do presidente dentro do Brasil, porque acompanharam ele, inclusive fizeram uma guerra dentro do canal do YouTube das Nações Unidas, enquanto ele estava falando, travaram uma verdadeira batalha ali no chat, mas isso não vai mudar nada com relação à opinião internacional. Esse Brasil que está privatizando, que está funcionando para agora ter o leilão do 5G, para conseguir aumentar a malha ferroviária, não é o Brasil que nós estamos vendo, os brasileiros e todas as pessoas que estão do lado de fora. Lembrando para quem está acompanhando o Sistema Sagres que eu estou falando com vocês do interior da Espanha, eu estou aqui no sul da Espanha, analisando essa situação. Pois é, eu tenho mais uma questão, Samuel, se você me permite, aí depois eu devolvo a condução para você. E nesse caso, professor, quando o discurso contraria a prática e quando a informação com essa velocidade que a gente conversa com o entrevistado ao vivo da Espanha, a comunicação é muito imediata, o país pode perdendo a credibilidade na palavra do presidente, pode perder também em termos econômicos? O país está perdendo em termos econômicos, não é de hoje, Kleber.
tanto pelas ações quanto pelas omissões do governo brasileiro. Esse discurso não vai mudar em nada. O que vai fazer é cansar as agências de fact-checking, essas que checam os dados, porque agora tem que pegar o discurso do presidente e falar: isso aqui é meia verdade, isso daqui é mentira, isso daqui é provavelmente um pedacinho de verdade. É muito mais cansaço, porque quem acompanha diariamente, quem vai investir no Brasil, não vai se apegar ao discurso de um presidente que usa o ataque ideológico. E, Kleber, cá entre nós, o Brasil nunca esteve próximo de ser um país socialista. Nunca. Nunca o Brasil passou nem perto nos últimos anos, que eu me lembre, de ser um país socialista. Um presidente que usa isso num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, e é um discurso muito prestigioso, porque o Brasil abre a Assembleia Geral das Nações Unidas desde 1947, porque é um dos países fundadores das Nações Unidas. Isso não vai mudar a relação com os investidores. Quem quer investir no Brasil vai olhar outros dados. Não é o discurso do presidente da República, que está voltado só para os seus fiéis seguidores, inclusive com alguns detalhes que eu fiz questão de tomar nota aqui, falando da questão do Afeganistão e que o Brasil dará refúgio e asilo para os cristãos afegãos que peçam. Por que só para os cristãos afegãos que peçam? Por que não para outras pessoas que podem ser perseguidas aí pelo regime talibã? Algumas coisas que ficam muito claras no discurso e que não encontram base na realidade. Pois é, antes de voltar a palavra para o Samuel Staiotto, professor, agora recentemente, com muita alegria, com muita honra, eu fui convidado pelo professor Pedro Célio para prefaciar um livro dele. E aí eu tive que fazer uma série de estudos que não era um livro qualquer, afinal de contas era uma obra assinada pelo Pedro Célio. E passando por esses estudos, eu acabei passando ali pelo governo militar e vi que, assim, ainda não fiz a comparação, mas os dados estão anotados neste caderno aqui, ó. Nesse caderno, os dados estão anotados aqui. O governo que mais estatizou, que eu conheci nesse estudo que eu fiz, foi o governo militar, sabia? Sim. O que mais estatizou, o que mais aproximou-se de um possível governo socialista foi o governo militar de 64. Mas desse eu não gosto de falar, não. Vou voltar a palavra para o Samuel Staiotto. Tá certo. Professor Hugo Tomazetti, muito obrigado pela sua participação, a disponibilidade desse contato para a gente analisar aqui um pouco desse discurso. Outros elementos também foram destacados pelo presidente, mas eu quero agradecer aqui a sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade com a gente aqui na Sagres. Até a próxima, é sempre um prazer falar com o público ouvinte e que está assistindo o Sistema Sagres de Comunicação.